Flamengo, né? Eu vi por várias vezes a torcida reagindo. Mas uma vez, várias vezes. Um jogo que eu me lembro muito bem foi o Flamengo e Santos de 1983, uma decisão do Campeonato Brasileiro, que nós perdemos lá em São Paulo e viemos para cá tendo que ganhar aquela partida importantíssima. E lá em São Paulo nós temos 300 mil coisas do problema de agressividade da torcida e tal. E nós viemos para cá com a obrigação de ganhar. Nós tínhamos que ganhar. E aí a raça, né? Nós montamos um esquema para não deixar a torcida do Grêmio, o pessoal do Santos dormir, o time do Santos dormir. E curioso que eu trabalhava, né? Eu hoje eu posso dizer uma coisa para vocês. Tudo que foi feito foi por amor, não foi por violência, não foi por agressividade. Foi feito única e exclusivamente porque eu sou Flamengo. Porque sou apaixonado pelo Flamengo. Prejudiquei a minha vida profissional pelo Flamengo, não tenho vergonha de dizer isso e não tenho arrependimento de ter feito isso. Não tenho arrependimento de ter feito isso. O Flamengo para mim é uma coisa extremamente importante, a ligação do Flamengo na minha vida. E eu trabalhava em um lugar, né, da Polícia Civil, de extrema importância naquele momento. E eu me lembro que numa sexta-feira, Santos, acho que, não sei o que, Roberto Teixeira, qualquer coisa assim, liga para esse departamento para falar com o meu diretor. Porque eles precisavam de uma segurança especial devido ao Santos ter feito tantos problemas, causado tantos problemas no Flamengo lá, e eles achavam que não tem problemas aqui. E nós tínhamos preparado, na minha casa eu tinha não sei quantos metros de rastilho, não sei quantos cabeções de negro morteiro, era só para não deixar dormir, não era nada para causar morte, ferimento e nada, era para não deixar dormir o que nós conseguimos. E quando ele falou, olha, eu sou o presidente do Santos, eu atendi o telefone, e eu preciso muito falar com o seu diretor. Ele, não posso dizer, eu preciso falar com o seu diretor. Olha que o senhor liga daqui a pouco, ele não está, realmente não estava. Aí ligou de novo, não conseguiu de novo porque não estava. Aí já terminando o horário expediente, eu falei, olha, como o senhor diz agora, a repartição vai fechar, o senhor não vai ter como mais falar. Aí ele chegou, pensou, olha, eu vou lhe pedir uma coisa, pelo amor de Deus, ninguém pode saber disso. Eu falei, não, o senhor pode dizer, pelo amor de Deus. Isso é um trabalho profissional. Pelo amor de Deus, eu vou lhe dizer, por gentileza, ele foi isso. Olha, nós vamos chegar no Rio de Janeiro e vamos do aeroporto para o hotel lá no Flamengo. Mas nós não vamos ficar nesse hotel. Nós vamos sair pela porta dos fundos, já vai ter um ônibus esperando e vamos para o hotel Plaza Copacabana, que é na Isabel Copacabana. Eu falei, perfeitamente, nós precisamos dessa segurança para nos proteger os torcedores. Existe uma promessa que os torcedores vão fazer isso, aquilo e tal, o senhor deixa, eu vou comunicar o meu diretor. Doutor Humberto Quintas, que era o diretor DE na época. Grande pessoa, Vascaíno, uma grande pessoa. Eu anotei tudo, o senhor pode deixar. Quando eu desligou o telefone, eu liguei para cá de novo. Olha só, pessoal da rádio, reunião agora, 9 horas, lá na estátua do
tipo isso, só que o Ferraz dele não era um Ferraz. Acabava com o dele. Você vai vir Ferreira, perder. Eu falei, pô, tô com isso? Pô, pelo amor de Deus, eu falei, tô tranquilo. Aí ele montou o esquema todo. Saí dali correndo pro Maracanã e encontrar o pessoal. Quando cheguei lá, eram mais de 250, quase 300 pessoas. Aquilo parecia dia de jogo, sexta-feira à noite. Falei, gente, olha só, nós temos que fazer isso, montamos um esquema para no sábado nós temos como bombardear os caras e deixar os caras dormir. Naquele dia mesmo, fui em casa, peguei os milhares de cabeça dele que eu comprar, morteiro, 12 peru, sei quantos peru, todos os peru que tinha, nós compramos, rastilho e fomos para lá. Lá nós fomos na Prado Júnior, que é a rua atrás, tem um prédio ali, conversamos um porteiro, tudo se consegue nesse país, né? Aí botamos uns rastilhos presos na árvore e para acender atrás do hotel. Montamos tudo, era um troço assim fantástico, mas nada que fosse agredir pessoalmente, fisicamente, era para não dormir, era para ir paixão, só para fazer esse papel. Veio o sábado. Tudo aconteceu, foram pro hotel lá no Flamengo, saíram por trás e todo mundo já no seu lugar. Não tinha celular, não tinha nada, mas cada um no seu lugar para poder confirmar. Até um grande empresário hoje de futebol, que era da raça, participou de tudo. Que não tem a ver, vou falar o nome agora. Bom, eles saíram por trás e foram para o Plaza Copacabana. Chegaram lá, deixamos a noite, né? Chegar bem, assim, 11 horas, meia-noite. Aí começava assim, ó. Passava no carro nosso, na porta e só o porteirinho. Morteiro. Aí as viaturas todas atrás dos caras. Porra, aí carregava todo mundo. Quando carregava todo mundo, ele era na porta. Isso foi até 5 horas da madrugada. Até que os caras manjaram e sem passar no carro antes, levavam todo mundo e diluía. Aí, olha, é hora de ligar lá atrás, rastilho. Daqui a pouco lá atrás. Botaram tudo lá pra trás do Júnior. E assim foi até de manhã. Até de manhã nós bombardeamos. Ninguém agrediu ninguém, para não deixar dormir. E eles acham que isso não tem nada a ver com o santo ali, todo mundo dormiu. Aí saímos de lá 6 e pouco da manhã, nunca mais esqueço. Eu me lembro que o horário Paulo Isidoro, sei lá, e o churrasco, todos apareciam assim na janela e eu dormi lá, sem dormir. E é só vocês olharem, volta a lembrar isso, é só vocês olharem que nesse jogo, assim como no jogo do Atlético, que nós fomos para paineiros também, e não deixamos eles dormirem. Aquele jogo, eles foram 2 expulsos, eu acho, não sei, nossa placa estatística está aqui, certo? E nesse jogo foi Chicão, foi não sei quem expulso, ele está fazendo as contas aqui. Então ele não podia, ele está fazendo só para baixo, só os dedos, ele não quer aparecer. Tá bom. Lembra? Da mesma forma que eles não jogaram contra o Atlético, que se desesperaram, porque o cara não dorme e vai com uma decisão no Maracanã com a torcida do Flamengo, é fogo. É fogo. E aí da mesma forma nós não temos 3 dos caras. 3, o Flamengo dominou o jogo, os caras não tinham dormido. E quando desesperar, começaram a dar pancada. O cara sem dormir, perde reflexo, perde tudo. E o Flamengo teve mais um título nacional, graças a Deus. Mas eu tenho certeza que teve um dedinho assim, da torcida do Flamengo. Mas, melhor dizendo, a raça naquele momento, mas que representava todos.